Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que foi aí nas férias? Tranquilo? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula, tá? De história. A gente já comentado aí, falado nas últimas aulas sobre a crise de 1929. Então, ela é um dos grandes motivos aí da ascensão do nazismo e do fascismo. Além da crise de 29, eu comentei com vocês também que o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, também foi um dos grandes causadores aí da chegada do poder do fascismo e do nazismo na Europa. Tranquilo até aí? Então lembrem-se que a crise de 29 vai ter muita influência nisso, tá? O fracasso da Revolução Mundial. Então, pessoal, outra coisa que está dentro do contexto aí, e o nazismo e o fascismo, eles são regimes totalitários, né? O que é um regime totalitário? A gente pode encarar como pior que uma ditadura, né? Por quê? Porque no regime totalitário, até a vida privada do sujeito, né? Se ele vai lá numa reunião do partido ou não, o que ele lê, onde ele frequenta, o que ele pensa, que música ele escuta, que tipo de arte que ele gosta, influencia na vida do sujeito. Então, o regime totalitário, ele influencia até na vida particular do indivíduo. E a gente poderia colocar um outro aqui, que seria o stalinismo ou o socialismo na União Soviética. Então, esses três regimes, nazismo, fascismo e o socialismo ou stalinismo lá da União Soviética, podem ser encarados como regime totalitário. Tranquilo? Eu costumo brincar muito, né, que o nazismo e o socialismo, né, a extrema esquerda, vamos falar assim, e a extrema direita, elas parecem distantes, mas são igual ponta de ferradura, estão lado a lado. Tranquilo? Continuemos então. E o que está falando? Né? Que não deu muito certo aí aquela tentativa da União Soviética de espalhar a revolução comunista aí para o resto do mundo. Mas isso vai criar, de certo modo, um medo nas elites aí de muitos países, né, que vão tomar atitudes muitas vezes levando em conta esse medo. Aqui está mostrando, pessoal, antes da ascensão aí do nazismo, a perseguição que os judeus já sofriam. Então, eu gosto de comentar sempre assim com os alunos, né? A gente fala, o nazismo, que absurdo que foi, né? Mas não foi, se você pensar no ponto de vista histórico, né? Tão absurdo assim. Por exemplo, pessoal, já existe em São Paulo por parte de uma parcela considerável da população um certo preconceito, por exemplo, contra nordestinos. Lógico que isso é contra a lei, lógico que isso, né, é um crime que é combatido dentro da sala de aula, pelas igrejas, por várias instituições. Mas imagina se um louco chega no poder, toma controle de todas as escolas, todos os jornais, todas as revistas, todos os meios de comunicação em geral, e começa a pregoar o contrário, né? Os nordestinos são seres inferiores. E começam a falar mil mentiras todo dia para a criança, por exemplo, desde a infância contando mentiras, e uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Eu comento, pessoal, sempre que escreve Goebbels, né? A gente fala, o Goebbels, na verdade, foi o grande difusor do nazismo, né? Hitler era uma espécie de rótulo, mas o ministro da propaganda, esse sujeito aqui, ó, Joseph Goebbels, né? Era na verdade o grande difusor, ele que controlou a propaganda do partido nazista, tá? Pra você ter uma ideia, o bicho era tão fanático, tá? Ele aqui, a esposa dele, que no dia que Hitler se matou, ele percebeu ali que a guerra acabou, né? Ele e a esposa mataram todos os filhos aí, as filhas, né? O filho aqui, se mataram também, né? Então eles não queriam ver os filhos crescendo num mundo aí onde Hitler não existisse. Tal era o culto, né? Desse sujeito, assim como de muitas pessoas ao nazismo e à própria figura do Hitler. Então aqui já mostra judeus aí sendo perseguidos, né? Então na verdade desde a época lá de Cristo que levam lá Barrabás ou Jesus para os judeus escolherem, eles escolhem ali Barrabás, tem aquela ideia de que os judeus mataram Cristo, então eles vão sofrer muitas perseguições, tá? Então esse ódio ao judeu já existia. Não foi o nazismo nem Hitler que criou.
Ele só pegou isso e levou, né, a um patamar gigantesco. A crise de 29, pessoal, vai levar como consequência a Grande Depressão. Então a Alemanha, ela vivia, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, né? A esquerda e a direita ali estavam com muito poder. Então, assim, em qualquer momento de crise política, econômica, a tendência da pessoa é, acho que, perder o raciocínio e tender à radicalização, seja de esquerda e direita. Então a Alemanha estava passando por isso, né? Quando vem a Grande Depressão, ela é um murro na cara da economia da Alemanha. Então, aqui para vocês terem uma ideia, ó, eu tinha separado. Olha isso aqui, ó. A inflação, eu já comentei algumas vezes nesses anos que eu dou aula para vocês. Na Alemanha foi tão grande, pessoal, tipo uma hiperinflação, mais de 40.000% ao ano, né? O preço subindo tanto, 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 que juntasse um carrinho assim, ó, igual esse senhor aqui está carregando de dinheiro, ele comprava um maço de cigarro. Então o dinheiro perdeu o valor de todas as crianças brincando aqui, né? Olha, um soldado alemão, herói da Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes, esse soldado aqui perdeu emprego. E um herói de guerra vivendo do quê? De esmola. Então, pessoal, esse Tratado de Versalhes vai mexer com o brio do povo alemão. Aí vem a crise de 29, que vai ser a gente vai ver cenas assim de forma mais comum. Então isso vai piorar pra caramba aí o ódio do povo alemão que vai levá-lo a aderir ao nazismo. Para vocês terem uma ideia, pessoal, tinha deixado um gráfico, ó, antes de 29, o Partido Nazista foi criado em 1922. E todo ano ele participava de eleição. E ele nunca teve 1% dos votos. Então ele sempre teve ali 1, 2% dos votos, né? Foi no primeiro plebiscito e depois na eleição de 32 que ele vai bombar, né? Então Hitler e os membros do Partido Nazista vão chegar ao governo da Alemanha através do voto. Na verdade, ele vai dar um golpe dentro do próprio governo, virar um ditador ali, o Führer, que ele chama, né? Em 1934, aqui, ó. Então tinha dois caras que mandavam na Alemanha, o presidente Hindenburg e Hitler, que era o chanceler. Em 34, Hindenburg morre, e aí Hitler se proclama Führer, tá? E aí que vai começar a implementar mesmo o nazismo. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer, proibir outros partidos. Ele tem um grupo de pessoas armadas, pessoal, as SA no começo. Então as SA vão ser o grupo que vai perseguir aí os opositores, né? Professores, médicos, profissionais liberais, sindicalistas, entram, espancam, matam as pessoas, quebram loja de judeu. Então vai ser, isso que é um fascismo que a gente fala, né? Vão partir para o ataque, para a violência contra seus adversários políticos, né? Aqui a gente pode colocar, pessoal, algumas características, né? O que é fascismo, tá? Já a gente vai falar que foi o Mussolini que criou. Mas o que é ser fascista? Primeiro, pessoal, o fascista e o nazista odeia a democracia. Então acredita assim que a democracia não funciona, que o povo é ignorante, é burro e tal, e que tem que ser um pequeno grupo que vai, através de uma ditadura, do autoritarismo aí, governar o país, a região, seja lá o que for. Tipo, quando estoura a guerra, os Estados Unidos entram na guerra, o Hitler fala assim, meu, eles são a maior potência, tal, mas é uma democracia. Eles não vão conseguir tanta gente mandando ao mesmo tempo se organizar tal para ganhar a guerra. Então a gente vai ganhar deles, tá? Então a primeira coisa que o fascista acredita, né, que a verdade dele é a única e mesmo que se for através da violência, essa verdade tem que ser imposta. E obviamente seus adversários, judeus, comunistas, seja lá o que for, devem ser não excluídos, exterminados, literalmente, né? Corporativismo. Então, qual que é a ideia do corporativismo? Proteger os membros ali do partido de acusação de corrupção, de violência e de coisa e tal. Outra coisa no corporativismo é a economia. Então, os grandes empresários capitalistas aí serão protegidos pelos fascistas, né? Na Itália e na Alemanha nazista. Então, se o comunismo a ideia era acabar com os empresários, né? E favorecer os operários, dentro do nazismo e fascismo era o contrário. O Estado
ser o mediador ali entre empresários e operários, né? O militarismo, então o regime de Hitler, de Mussolini, né? Marcha militar, criança desde pequenininha ali fardada, aprendendo a marchar, cantar o hino do país, marchando que nem um soldado, né? Todos eles tiveram esses governos visão imperialista de aumentar o território, o nacionalismo exagerado, assim, né? Aquilo que eu comentei com vocês, símbolo da pátria em todo momento, você não é nada, a pátria está acima de você, essa lavagem cerebral dia e noite, a perseguição a quem se apoia a isso. Ideologia oficial só pode ter uma forma de pensar, todo meio de comunicação, então a censura tal prevalece. Esse totalitarismo que cuida aí da vida das pessoas tal, e o culto da pessoa, né? Então Hitler, Mussolini ou Stalin lá na União Soviética era visto como um verdadeiro deus aqui na Terra, era cultuado pelas pessoas, tinha dentro da casa pôster do cara, fotografia, dentro da escola, na sala de aula ia ter lá a imagem de Hitler, né? Então isso, o totalitarismo. Por exemplo, uma criança naquela época no nazismo, ela era entregue para uma espécie de colégio interno com 9 anos de idade, né? E passava a semana ali sofrendo lavagem cerebral. Esse símbolo aqui, pessoal, é o fácil. Essa é fácil. Então, fácil era um monte de gravetos e um machado, que simboliza o poder de soldados do exército romano e o poder do general. Então, isso é um símbolo que a antiga Roma usava, lá na época de Júlio César, coisa e tal, né? Quando acaba a Primeira Guerra, Benito Mussolini, tá aqui o nome dele, ó. Então, Benito Mussolini, ele vai criar um partido face de combatimento, chamado de Partido Fascista. Então, ele vai resgatar esse antigo símbolo do Império Romano, 2000 anos depois, e vai se dizer aí, se proclamar, vamos dizer assim, proclamar um novo César, um novo rei de Roma. Ele era chamado de Duce, né? Duce seria o grande, aqui ó, condutor supremo, líder máximo, ditador máximo aí da Itália, né? Assim como o nazismo só ia poder ter o partido fascista e coisa e tal. Ele tinha um grupo, pessoal, a elite do partido fascista era os camisas negras. Então eles que espancaram membros da oposição e coisa e tal, né? No Hitler era a SA, só que a SA ela ganha tanto poder que ele vai chegar um momento que ele começa a perseguir, matar mesmo os membros da SA e cria um novo grupo paramilitar, né? Uma nova tropa de elite ali, chamado SS. Então, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, os SS, que a gente vai falar depois, seria a tropa de elite aí nazista. Então, pessoal, aquilo que eu já expliquei, né? Na República de Weimar, aquela crise gigantesca, fila de desempregado, fila de gente, né? Pedindo esmola e coisa do tipo. Como que foi fundado o partido? Foi em 1919, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, muitos líderes, pessoal, do nazismo, do fascismo, surgiram ou simpatizavam com a esquerda. Né? Como incrível que pareça, a gente tem muito hoje ainda. Por exemplo, o maior ideário do governo Olavo de Carvalho, né, que é um símbolo hoje da direita, tal, ele era do Partido Comunista do Brasil. Né? A Zambelli também, que é ministra, ela era de esquerda, hoje ela é da direita. E a mesma coisa aconteceu com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que se torna o partido nazista. Hitler, pessoal, quando acabou a guerra, ele ficou sem emprego, né? Era um soldado, aí não podia ter mais exército, ele perdeu o emprego. E ele foi pedir lá ajuda para um general que arrumou um bico para ele. Mano, você vai lá em Munique, que é uma cidade da Alemanha, e você vai vigiar, espionar para mim na cervejaria lá um partido que está surgindo meio radical tal. Quando ele chega lá, ele vê que o partido fala o que ele gosta de ouvir, o que ele acredita também. Olha, os judeus que traíram a Alemanha e venderam a derrota para os aliados, por isso que nós perdemos a guerra, os judeus traem o povo, o comunismo está dominando a Alemanha, a gente tem que exterminar o comunismo, o stalinismo vai invadir a Alemanha e coisas do tipo. Hitler, pessoal, ele passa ali de um espião a líder desse movimento. Então ele vai, com o tempo, pede a palavra, eu posso falar aqui, olha, não sei o quê, e ele se torna o líder.
Ele vai tentar, em 1923, dar um golpe de Estado, né? Derrubar o presidente e tomar o poder. Ele não vai conseguir, ele vai ser preso. Só que quando ele está preso, ele vai escrever um livro que chama Minha Luta em português, que é Mein Kampf, tá? Então, este livro, Minha Luta, né? A gente conta a história dele na Primeira Guerra, na tentativa de tomar o poder e tal, é a Bíblia do nazismo, vamos dizer assim, né? Se quiser pesquisar para estudar o que é o nazismo, que ele fala dos judeus, do comunismo ali e tal, colocar PDF Mein Kampf, né, no Google, você consegue ler essa obra aí de Hitler, beleza? Lá, pessoal, além, lógico, né, ele falava da raça ariana. O que era a raça ariana? Que o povo alemão era uma raça superior às demais e era meio um dever aí do povo alemão governar os outros povos do planeta, né? Ele, na cabeça dele, visão histórica dele de mundo, ele vai pegar um símbolo muito, muito, muito antigo, milhares de anos, lá da Índia, né? O primeiro lugar que um povo chamado ariano branco tal deu origem ao povo europeu, né? Então ele se considerava descendente desses primeiros arianos e ele vai pegar esse símbolo que já existe há muito tempo aí em várias religiões e vai adotar para o Partido Nacional Socialista Alemão, beleza? E aí no Mein Kampf, além do ódio ao judeu, além da superioridade da raça ariana, né? Ele falava do pan-germanismo, ou seja, os povos alemães, quando acabou a Primeira Guerra e foram fragmentados em vários países, Polônia e tal, estavam separados. Então ele falava que devia unir esse povo de novo. Ele mesmo, pessoal, o Hitler, ele não era alemão, né? Ele nasceu na Áustria, em Berna, mas era uma região de maioria alemã. Então ele queria unir todo esse território e ele falava outra coisa, ó. Aonde o povo alemão vive hoje, a Alemanha, aqui, esse território, não é o suficiente para o povo viver. Então a gente tem que ter o espaço vital, um espaço muito maior que a gente vai invadir os vizinhos ali, né? E conseguir ter esse espaço vital para a gente viver. Esses povos eslavos, né? Aí, romenos, húngaros, são inferiores a nós, judeus principalmente, e por isso a gente tem que invadir o espaço vital, ok? E aqui, pessoal, por exemplo, é um cartaz. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá, isso. Um cartaz, né, da Alemanha aí nazista. E o que ela está fazendo crítica? Ó, ela está fazendo crítica, está escrito aqui, ó, o marxismo, né, o comunismo, é o anjo da guarda do capitalismo. Pôster nazista da eleição do Reichstag, que é o parlamento, em 1932. Então o que ele mostra? Ó, tá um anjo aqui, né, protegendo o capitalista rico, tal, um grande empresário, e é o anjo do comunismo, né? Pode notar que está com um porrete para proteger ele com um saco de dinheiro, e as estrelas ali é a suástica, o símbolo do nazismo. Então, pessoal, quando começa a guerra, né, não serão só campo concentração, só os judeus que serão perseguidos, né, mas vários grupos e cada grupo era identificado por um triângulo diferente, né? Essa estrela de Davi aqui, ó, eram judeus, mas por exemplo, o triângulo vermelho geralmente era comunista, testemunha de Jeová, homossexuais, né? Então eram vários grupos, ó, tá? Testemunha de Jeová que eram perseguidos e mortos aí pelos nazistas e depois a gente vai falar bastante disso, beleza? O que vocês vão fazer agora, pessoal? Vocês vão reler aqui, né, na verdade, essa obra, ler o texto e responder essas duas questões aqui, ó, da página 95, tá? Nessa sexta, eu vou dar mais uma aula aí do nazismo, vou corrigir essas questões aqui, explicar mais um pouco do nazismo. E na outra quarta-feira a gente vai fazer a primeira videoconferência aí para tirar dúvida e trocar uma ideia. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.